Leon Denis ele tem uma característica dentro do espiritismo interessante, porque ele foi chamado do apóstolo do espiritismo e ele realmente cumpriu esse apostolado de maneira brilhante. Aliás, parafraseando o livro, biografia dele, são 2 biografias bastante interessantes para quem quiser acompanhar. Esta aula é fundamentada na biografia do Gaston Luce, que chama-se Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, sua vida e sua obra. Essa para mim é a melhor biografia dele, porque além de contar a história do Leon Denis, ele vai colocando a obra do Leon Denis e a repercussão da obra do Leon Denis no tempo, naquele tempo, como é que a obra foi recepcionada. Então ele vai colocando, é muito interessante. Tem uma outra biografia da secretária do Leon Denis, que é a Claire, chama-se Leon Denis na Intimidade, que conta um pouquinho da história do Leon Denis, também é uma biografia belíssima, tá? Mas conta mais, como o nome já diz, a intimidade do Leon Denis, especialmente, então, como que ele se comportava com os amigos, como que ele se comportava no dia a dia, como que ele escrevia. Mas ela já pegou o Leon Denis da sua velhice para diante, no finalzinho da vida, quando ele se encontrava cego, já praticamente cego, e que então ela o auxiliava em quase tudo, tá? Então essa é a outra biografia, mas a nossa palestra é mais fundamentada na obra do Gaston Luce, tá? E para que a gente possa começar, eu acho que essa viagem na vida do Leon Denis, que eu acho que dentro das fileiras espíritas ele acabou ficando um pouquinho, eu acho que a gente está tentando resgatar um pouco mais dele aqui na casa, porque ele, não só aqui, mas em todos os lugares, parece que ele ficou um pouco esquecido na história. E talvez até algumas pessoas tentam achar um motivo porque Leon Denis as pessoas confundem com o Allan Kardec às vezes. Porque se você pegar o nome do Allan Kardec, você vai encontrar Leon Denis dentro que é o nome do Allan Kardec, oficial, né, o nome de batismo dele, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí você encontra Leon Denis e muita gente às vezes fica, será que é a mesma pessoa? Será que não é? Não é. Não é a mesma pessoa. Aliás, eles tiveram pouco contato, embora tivessem contato, se fossem contemporâneos, mas Kardec já estava no final da vida dele, quando eles se encontraram por apenas 2 vezes, fisicamente, mas se correspondiam bastante, né? Mas já estava no... E Leon Denis ainda era muito jovem, e Leon Denis viveu muito tempo. Bom, para começar, acho que a história dele tem que começar um pouquinho antes em Obras Póstumas, que é quando Kardec vai falar sobre o Leon Denis, e não exatamente sobre ele, mas para mim, ao ler Obras Póstumas, eu vejo Leon Denis. Então, Kardec estava preocupado com a sucessão do espiritismo, como é que ia acontecer. Só que isso a gente não sabe, né? Só um detalhe, só para quem não conhece Obras Póstumas. Obras Póstumas é um compilado de textos que Kardec tinha na escrivaninha dele, que ele nunca publicou e que só foi publicado pelos amigos dele depois da morte de Kardec. Então tem muita coisa do início do espiritismo, tem muita coisa do início do tratamento e muita coisa do final. Então uma série de textos que ele recebeu, de perguntas que ele fez para a espiritualidade no transcorrer da codificação. E numa delas, ele pergunta assim, pergunta ao espírito de verdade. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão de que alguns espíritos me assinalaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que não disponho. Veja que interessante, Kardec faz essa pergunta ao espírito de verdade, ele não havia começado a codificação espírita ainda, nesse tempo. E essa pergunta ao espírito de verdade, ele fala assim, pô,
É verdade essa história que estão falando que eu vou ser o codificador dessa doutrina aí dos espíritos que eu tenho estudado tanto, que eu tenho visto, que eu tenho tentado? E aí ele faz essa pergunta, e até daquele jeito bastante humilde de Kardec, né? Que fala, será que sou eu mesmo? Vocês têm certeza que sou eu? Eu sou esse cara que eles estão falando? E a resposta é espetacular. Ele diz assim, confirmo o que foi dito. Que depois, fica o merchandising para vocês, para a primeira aula do ciclo 1, quando a gente fala da biografia de Kardec, quem é o espírito de verdade e um pouco mais sobre a vida de Kardec e como é que isso se deu. Mas fica esse merchandising. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Veja que ele só publicou isso, quer dizer, ele nem publicou isso, né? Olha como Kardec guardou isso durante a vida toda e só foi publicado isso depois que ele morreu pelos amigos. Ele sabia e aqui está recomendando discrição, ele nunca falou, eu sou a voz do Espiritismo. Jamais ele falou isso. Então, embora todos soubessem que ele estava guiando o Espiritismo e ele fez. Mas olha o porquê. Muita discrição se quiser sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que por ora te surpreende. Não esqueças que podem triunfar como podes falir. Nesse último caso, outro te substituirá. Porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Então fica na tua, é isso mesmo, você vai ser o cara, mas fique tranquilo que nós temos um step. Se você não cumprir, a gente tem alguém para cumprir. Fique tranquilo. Isso demonstra, inclusive, uma coisa muito importante. As pessoas confundem isso. Porque Kardec era um espírito puro. Kardec era um espírito... Não, não é. Porque se ele fosse espírito puro, ele jamais ia falir. Porque os espíritos puros gozam da infalibilidade. E é por isso que, quando as pessoas julgam Jesus aos olhos do nosso... Essas coisas me deixam muito... Será que Jesus teve uma esposa? Será que Jesus teve filhos? Senhores, nós estamos julgando o espírito puro com a nossa pequenez. É como uma criança de 2 anos tentando definir o trabalho de um pai. Explica para mim qual que teu pai faz. Pede para uma criança de 2 anos explicar, ela não vai conseguir explicar. Então, senhores, é uma pequenez muito grande a gente julgar um espírito da envergadura de Jesus Cristo com os nossos olhos tão pequenos. Porque Jesus Cristo já o era espírito puro há 4,5 bilhões de anos, quando ele recebeu a missão de formar o planeta Terra, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então veja, aqui nos deixa claro que Kardec, embora um espírito evoluído, com certeza, bem mais do que eu, né, ainda não era um espírito puro, porque ele poderia falir. Isso é importante porque a gente começa a desmistificar, e espiritismo é ciência. Então, quando a gente está desvirtuando ou falando coisas que não está ancorado na ciência ou na fundamentação, temos que colocar nos trilhos aquilo que a gente vem para falar. Então, pode falir, e não sou eu que estou dizendo. É o espírito de verdade, que eu não vou contar para vocês quem é. Tá? Leiam a Revista Espírita de 1868. Abril de 1868, se não me falha a memória. Vamos lá. Lá está escrito quem é a verdade. Neste último caso, outro substituiria, então. Nunca, pois, fales da tua missão. Nunca. Olha a advertência do espírito de verdade. Seria a maneira de fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela sua obra realizada e tu ainda nada fez. Nada fez. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da arte. Já fica a dica do espírito de verdade. Quem que falou isso, né? Então, ponto. Tranquilo? Então, a primeira coisa importante. Então, existia um substituto a Kardec. Existia um substituto caso ele viesse a falir.
Uma outra mensagem também em Obras Póstumas, e essa para mim me deixa claro, já há muito tempo depois, Kardec já estava caminhando na doutrina, já estava formatando, já tinha escrito o Livro dos Espíritos, já estava já no final, isso é a mensagem de 63, ele estava escrevendo em Santa Adresse o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tendo uma conversação com os espíritos, levando a falar do meu sucessor na direção do Espiritismo, formulei a questão seguinte, essa é a nota de Kardec e a questão que ele formula. Entre os adeptos, muito há que se preocupam com o que virá de ser do Espiritismo depois de mim e perguntam quem me substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer ninguém, de modo notório, para lhe tomar as rédeas. Então, ele preocupado, e aí, se eu morrer, e a hora que eu morrer, e logo depois ele morre, se a gente contar mais 6 anos, né? Então, que aqui nós estamos numa comunicação de 1863, então, mais 6 anos ele vai morrer, ele preocupado já com a sucessão do Espiritismo, o que vai ser disso aqui? Até porque a sociedade de Paris naquela época ainda era uma coisa meio tumultuada, não pensa que as coisas fluíam tranquilo para Kardec lá. Então, aí ele vai lá em Obras Póstumas, ele vai dizer assim, eu vou traduzir para não ler toda a questão do Obras Póstumas para vocês. Ele diz assim, não se preocupe, nós temos um sucessor para você. Isso já está direcionado. Aí ele fala, poxa, que maravilha, então o trabalho dele já vai ser mais fácil que o meu. Ele fala, né, já vai ser mais fácil que o meu, porque eu já estou pavimentando essa... Será diferente. A resposta... A você cabe trazer o Espiritismo e enfrentar essas batalhas da formulação. A ele caberá outras, tão ou mais difíceis que você não vai poder enfrentar. Então ele já está dizendo que as características do sucessor de Kardec seria pautada numa força de vontade. Você foi forjado, e aí a biografia de Kardec nos conta isso, para entender a parte filosófica, para pensar sobre o espírito, para ser um acadêmico. Ele terá que ser um homem de ação. Um homem que vai segurar o espiritismo com as rédeas e domar as coisas que estavam acontecendo. Estou fazendo a tradução com as minhas palavras, né? E vai ter que ser, aí o que palavras, abre aspas, uma pessoa de fibra, porque enfrentará a todos. E esse enfrentamento se deu no catolicismo, nos contrários das demais religiões protestantes e dentro das fileiras espíritas. Porque uma das coisas mais duras que aconteceu nessa luta foi dentro das próprias fileiras espíritas, o fogo amigo que vinha, porque muitas pessoas criticavam Kardec porque não era para ser uma religião. E quando Kardec morre, fala assim, é um absurdo, o Evangelho segundo o Espiritismo é um absurdo, isso aqui é para ser uma filosofia, não era para ser religião. E esta pessoa, que foi Leon Denis, defendeu com unhas e dentes. E por que ele fez isso? Para por aí, vamos entender a história de Leon Denis. Então, ele foi o grande consolidador, por isso o apóstolo. Ele foi a pessoa que consolidou o espiritismo e trouxe uma explicação com bases filosóficas, explicando o espiritismo para as pessoas mais simples. Até porque ele veio de uma formação assim. Então vamos lá. Então ele nasceu em Foug, situado nos arredores de Toul, na França, em 1846. O pai era muito pobre. Tem uma diferença gritante, né, de Kardec aqui. Kardec foi filho de um pai juiz, de uma família de advogados, né, bacharéis em direito. A mãe tinha muito dinheiro. Kardec, não que ele não tenha passado por uma situação financeira em alguns momentos, mas ele teve depois a Amélie, que tinha dinheiro e tal, que sempre ajudava, era 9 anos mais velha, cuidava dele e tal. Leon Denis não. Leon Denis nasceu pobre, mas pensa num cara pobre. Era ele.
Ele conta na sua biografia que os primeiros 7 anos da vida dele foram os únicos anos que ele teve alguma paz, que era uma coisa que ele gostava muito de passear pelas montanhas, porque ele fazia isso com seu avô, que era o único momento que ele teve, assim, vamos colocar na vida dele, de um certo lazer. Porque depois dessa idade, ele era tão pobre que o pai começou a trabalhar na Casa da Moeda, que tem pedreiro, carteiro, ferroviário, foi de tudo, tá? E ele, de uma época que o pai trabalhava na Casa da Moeda, na França, ele com 9 aninhos ia lixar as moedas, né? Ele voltava com a mão cheia, toda machucada, porque ele tinha que ajudar o pai. Porque o pai, embora fosse um trabalhador, e o pai era uma pessoa que trabalhava, não era preguiçoso, mas sabia aquelas pessoas que dá tudo errado? Que as coisas não vai, e as coisas dão errado, e era o que acontecia com o pai. Então o pai, ele tentava fazer, mas ele chegava atrasado no trabalho, ou ele não conseguia, e sempre o Leon Denis lá trabalhando com o pai. Quando ele foi ferroviário, tinha a inspeção dos trens para ver, ele não conseguia fazer o negócio certo, Leon Denis ia lá para ajudar, ele marcava os trens que iam chegar no horário e tal. Então a vida de Leon Denis sempre foi uma vida, desde pequenininho, não só mudando, porque o pai volta e meia perdia o emprego, aí tinha que arranjar outro emprego, aí ele mudava, aí parava a formação, ele não teve como estudar. Ele praticamente concluiu, já jovem, o ensino fundamental, e seria assim, um pouquinho mais da sua formação dele, ele fez autodidata. Porque ele era um apaixonado por ler, ele era um apaixonado por escrever, ele lia de tudo que aparecia na frente dele, e essa gana. Porque quando ele estava na escola e o pai mudava de emprego, aí ele perdia a escola, ficava um ano sem estudar. Então, além de ser um estudo muito fragmentado, era um estudo inconstante, e aí ele voltava, não tinha vaga na escola, então ele ficava mais não sei o quê. Então era uma coisa assim muito difícil, e ele ia com aquela ânsia de ter que trabalhar, de ter que estudar à noite, e ele desejava, ele passava conta a biografia dele, que ele passava pelas livrarias, olhava as capas dos livros e ele desejava aqueles livros. Às vezes, então ele criou um hábito, como ele não podia entrar, ele lia todas as capas, as contracapas, né, tudo que dava para ler, que ele não podia comprar o livro, né? Então ele lia. A mãe também era muito pobre, né? Então ele mas a família não era uma família, porque a gente às vezes coloca a pobreza como uma coisa assim. Era uma família estruturada, era uma família que a mãe apoiava muito ele, mas eles viviam naquela luta constante, né? Até que o pai, eles se mudam para Tours, e aí ele começa a trabalhar efetivamente primeiro com a questão de porcelana, depois com a questão de couro, e aí ele vai... Mas como ele era um menino que lia muito e que era muito dedicado, ele sempre se destacava. Em todo o trabalho que ele ia, ele começava com um peão, e aí ele já começava, ele estudou contabilidade, ele fazia a contabilidade da empresa, ele fazia não sei o que, diferente de Kardec. Olha a diferença da formação. E é por isso que para mim fica claro naquela resposta de Obras Póstumas, quando você lê aquilo que do que o espírito, aquele é meu guia protetor, né? Ele coloca, ele fala assim, pô, dá pra ver Kardec, a missão dele, e dá pra ver Leon Denis, embora ele não fale nada de Leon Denis, na missão que ele veio a cumprir posteriormente. Então, é uma coisa muito clara, porque ao mesmo tempo em que Kardec teve as suas dificuldades, a vida de Kardec não foi um mar de rosas, mas a dificuldade de Leon Denis nem se compara, porque era uma outra dificuldade, porque aquele espírito tinha que ser forjado no calor da batalha. Era isso que tinha. Ele tinha que ser forjado para ver se ele teria aquela ânsia de nunca desistir do espiritismo. E é isso que ele faz. Então, desde pequenininho, então ele começa a trabalhar, aí ele tem oportunidade dentro daquele trabalho como vendedor, porque daí ele começa trabalhando com couro, é um trabalho pesado, carregando couro, né? E tudo, depois ele começa na contabilidade, vai para a área de vendas, começa a ter oportunidade de viajar por diversos lugares da Europa, e aí ele começa a se engajar, começa a ganhar um dinheirinho, só que sempre sustentando a família. Ele não pôde casar, ele não casou,
Não teve essa oportunidade porque ele estava sempre cuidando dos pais, daí sim ficaram velhos, ele teve que cuidar dos pais e ele ingressa nessas fileiras aí do estudo. E o sonho de Leon Denis de estudar, buscar o conhecimento era essa enciclopédia aí que eu trouxe aí nessa foto. Esse era o sonho dele, de comprar essa compilado de conhecimento. Então eu vou ler a biografia de Gaston Luce para que a gente possa entender o que era isso. Foi nessa época que o nosso estudante solitário alimentou um desejo que há muito tempo estava em seu coração: adquirir com seus próprios recursos a Geografia Universal de Malte Brun, que era publicada em fascículos ilustrados por Gustave Doré. Para tanto, sem revelar a ninguém, porque poderia ser censurado por sonhar em fazer uma despesa tão grande com tal livro, passou a economizar as gratificações, os tips, que recebia a mais de seu pequeno salário, a fim de obter a importância necessária para a compra. E aí ele foi guardando aquela... Suas economias cresciam lentamente, até que um dia sua mãe descobriu o esconderijo e, sempre em dificuldades, lhe deu um destino mais imediato. A boa mulher jamais percebeu o real desgosto e a desilusão que aquele sumário confisco havia causado ao filho. Entretanto, nenhuma decepção, nem mesmo a tarefa diária e os trabalhos cansativos que sobrecarregavam os músculos e esvaziavam o cérebro chegavam a desanimar o jovem em sua vontade de se instruir. Uau! Então eu tinha que ler esse trecho porque isso aqui... Então era o desejo dele. E ele... Bom... Aí palavras de Leon Denis. Obrigado a ganhar durante o dia o meu pão e os meus velhos... durante o dia, meu pão e meus velhos pais, consagrei muitas noites ao estudo, a fim de completar meus conhecimentos, e daí data o enfraquecimento prematuro da minha vista. Então ele trabalhava durante o dia, exaustivamente, cuidava dos pais, e quando ele conseguia, ele estudava. Isso já era com cerca de 19, 20 anos, então ele estava... à luz de vela, né? Isso foi enfraquecendo, que culminou a longo prazo, ele morreu com 80 e tantos anos, a longo prazo ele ficou praticamente cego, né? Então, totalmente. Enxergava assim, muito pouco, vultos e tudo mais. Continua Gaston Luce. Nos anos mais ingênuos em que os jovens comumente ficam perto da mulher amada, do puro amor, ou buscam os prazeres fáceis, nosso estudante só possuía tempo para a mais austera das amantes, a que se consegue sobre a luz da lâmpada através das páginas do livro, a sabedoria. Então ele dedicou-se muito a esse estudo que ele tinha. Bom, o fato é que com cerca de 20 anos ele ingressa na maçonaria. Então, ele é iniciado na maçonaria, então posso dizer que ele é meu irmão de maçonaria, porque eu também o sou. E dentro disso, dentro da nossa filosofia, daquilo que a gente acredita, a gente tem que transformar uma sociedade numa sociedade melhor. E ele faz o quê? Como ele não teve a oportunidade de estudar e começava nessa época a viajar por vários lugares, para todas as cidades que ele ia, ele organizava o grupo de irmãos maçons e pessoas da cidade e montava uma biblioteca pública para possibilitar o estudo das pessoas que não tiveram oportunidade como ele. Então foi um dos trabalhos que ele mais realizou. Certo dia, ele passeando, como ele gostava tanto das livrarias, né? Ele se depara, isso com 18 anos, ele se depara com um exemplar
Livro dos Espíritos. Esse é o exemplar do Livro dos Espíritos. E aí ele conta: adquiri logo o livro e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Essa história é muito interessante porque ele compra, ao acaso, o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, né? O que é isso, né? Você imagina, naquela época, você... Até hoje, né? Se você olhar o Livro dos Espíritos, ou a pessoa vai achar que é uma coisa... Os espíritos, né? Os demônios, ou qualquer outra coisa. Ou então vai ficar, no mínimo, curioso. Que coisa será que é, né? E ele compra meio que ao acaso. E ele começa a ler. Ele que veio de uma família católica, até bastante praticante. Ele seguiu uma convicção católica, como acho que 90% das pessoas do mundo ocidental da época. E aí ele começa a ler. A mãe também, muito católica. Essa história é muito interessante, porque aí ele, com medo, começa a ler o Livro dos Espíritos, a mãe católica. Ele pega, e para que a mãe, então, não soubesse, ele vai lá e esconde o livro. Ele esconde, de novo, deve ser no mesmo lugar que ele escondeu o dinheiro. Mas ele era um espírito ingênuo, né? Só pode ser. E ele, então, esconde o livro e começa a ficar fascinado com o Livro dos Espíritos. E lê aquilo ali a tal ponto que ele encontrou a solução clara, completa, lógica do problema universal. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa a declaração dele. Só que aquela agonia de estar escondendo isso da mãe era uma coisa muito grande para ele. Porque ele tinha essa questão da família muito próxima e tal. Até que um dia ele chegou em casa, pediu para conversar com a mãe e falou: mãe, eu preciso te contar uma coisa e eu preciso que você saiba. Você imagina o que era em 1800 você falar que é espírita. Se hoje você fala que é espírita, você já perde um amigo, né? Às vezes até uma família, né? No meu caso, eu nasci em berço espírita, né? Tive essa felicidade, mas não por merecimento, mas por débitos do passado, né? Com certeza. Não é à toa que você veio falar aqui nas fileiras espíritas, é por débito, né? Você desvirtuou tanto no passado para ver se agora toma jeito, né? Não. Se ouve mais, sobretudo, né? Mas o fato é que ele ganhou, tem uma coisa para falar. Eu não sou mais católico. Eu virei espiritista. Espírito. E eu comprei esse livro e me apaixonei e encontrei a solução do problema universal. A mãe virou para ele e falou assim: ah, meu filho, eu também. Eu também. A mãe havia encontrado o livro, que deve ser no mesmo lugar que ele escondeu o dinheiro, né? E leu o livro. E também se apaixonou pelo espiritismo através daquilo ali. E aguardou esse momento para que o filho falasse. E ambos, então, estudavam e tudo mais. Então, espetáculo. Para dar um... Pode, com certeza, com certeza. Para fazer ele comprar o livro certo. Então a importância para o espiritismo de Leon Denis, para que a gente possa então... Eu faço um breve histórico, né? Porque a biografia dele é simplesmente espetacular, leiam. Depois eu não sei se a Marisa vai montar o grupo do WhatsApp, eu tenho o livro do Gaston Lúcio, eu mando digital para vocês, né? Então, com 18 anos adquiriu, nele encontrei a solução, com 21 anos conheceu Kardec, essa história também é maravilhosa, ela merece ser contada, né? Bom, veja como são as coisas e que a espiritualidade ela nos faz determinadas situações que muitas vezes a gente não compreende no momento. Com 21 anos, ele então estava na sua cidade, né? E vinha uma conferência de Allan Kardec para falar sobre obsessão. E aí,
aquilo foi um furor, né? Todo mundo queria participar e tudo mais. Às vésperas, a Polícia Imperial proíbe que aconteça a conferência. Fica naquele local. E aí fica aquela situação. Um dos patrocinadores oferece os jardins do palácio dele para fazer a conferência. Cerca de 300 pessoas compareceram na conferência. Leon Denis foi convidado a estar naquele local onde seria a palestra originariamente para direcionar os atrasados ou que não receberam o WhatsApp da Marisa, né, para o lugar da reunião certa. Então ele, com 21 anos, que desejava, né, depois de ter fascinado estudar o Espiritismo, que desejava encontrar Allan Kardec, teve que cumprir a função de ser o direcionador de pessoas, né, fora, lá naquele outro local. E você vê como as coisas, é tudo para você não desistir, é que a gente não consegue entender naquele momento. E ele não ficou chateado, ele conta que ainda conseguiu chegar, porque depois do horário ele ainda conseguiu chegar e ouvir a voz grave e forte de Kardec. E muitas pessoas olham Kardec, né, com essa cara de bravo, né? Kardec tem uma cara de bravo, não é mesmo? Você olha assim para ele, esse bigode, que na verdade não é. O bigode ele usava para esconder ele tinha como é que fala? Uma verruga daqui e ele usava esse bigode por conta disso. E ele não era, porque todo mundo que ia tirar foto na época, foto era uma coisa, não é que nem hoje, né, que você pega o iPhone e tira foto, era uma coisa cara, então você tinha que tirar sério. É uma formalidade. É tipo ligar para São Paulo, né? Você vai ligar para São Paulo, você tem que estar bonito, né? Você vai ligar para Nova York, você tem que, imagina, vai ligar para Nova York, né? Aí colocar um terno, passar perfume e tal, né? Era mais ou menos ligar para São Paulo, né? Então, mas Kardec era uma pessoa muito alegre, uma pessoa... E ele conta exatamente que muitas pessoas respondeu a todos, depois de ter concluído a sua palestra, respondeu a todos com seu sorriso habitual. Então, Leon Denis nos informa isso. E ele então, mas naturalmente, quem era Leon Denis naquele momento? Nada, né? Até porque isso estava avisado. O seu sucessor vai saber do momento oportuno, não é agora. Então o objetivo nem era que eles tivessem tanto contato assim, provavelmente, creio eu, para que existe um momento de Leon Denis e um momento de Kardec. E na realidade ninguém podia ofuscar, porque o espiritismo nascente necessitava de uma única figura. Isso está muito claro em Obras Póstumas. Isso está muito claro. Bom, e aí Kardec então fala e tal, termina a palestra, ele não teve oportunidade de conhecê-lo. No dia seguinte ele vai no palacete e fala assim, agora eu vou encontrar Kardec. E aí Leon Denis chega naquele momento e encontra Kardec num banco, em pé num banco, tentando pegar uma fruta para Amélie, né? E aí para aquele momento íntimo de família, e Leon Denis fala, ao olhar aquilo não quis incomodar esse momento tão lindo em família. Retirei, voltei para minha casa. Então, fica... Num outro momento ele encontra Kardec, mais 2 vezes, na verdade foram 2 ou 3 vezes que ele encontrou Kardec pessoalmente, uma vez na Sociedade Espírita de Paris, uma outra vez numa outra conferência, não me falha a memória, mas se mantinham correspondência ativa e tal, até porque Kardec se correspondia com todo mundo, também tinha isso. Então o fato de manter correspondência com Kardec não quer dizer muito, né? Mas ele então vai seguindo na sua missão. Ele começa a tornar bastante importante uma referência, até por conta da própria trabalho que ele vinha desenvolvendo dentro das fileiras maçônicas, ele acaba tornando uma referência muito grande, né? Na sociedade e tudo mais, quiseram fazê-lo deputado. E ele falou, não, minha missão é trabalhar para o espiritismo. E aí ele começa exatamente Em 1882, aos 36 anos, então veja só, nós estamos falando que com 18 anos, ele leu o livro. Ele só assumiu a missão dele aos 36 anos.
Então, veja como há um espaço muito grande de tempo. Porque durante todo esse tempo, ele estava dedicado ao espiritismo, como cada um de nós dentro das filhas. Mas ele tinha que prover o pão. O pão para ele, para a família, e sustentar, e viajar, e tal. E ele... Então, com 36 anos, marca o início do seu apostolado. Nesse mesmo ano, em novembro, dia de finados, manifesta pela primeira vez o espírito que, durante meio século, havia de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, que lhe disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Quem foi Jerônimo de Praga? Vamos lembrar quem foi Jerônimo de Praga para que a gente possa tentar compreender isso aqui, porque eu acho que sem a compreensão da chave do espiritismo fica difícil. Bom, Jerônimo de Praga foi o companheiro de um tal chamado Jan Hus. Esse Jan Hus foi o cara que começou uma revolução contra a Igreja Católica e toda aquela questão do protestantismo. Na verdade, um pouquinho antes mas ele sedimentou tudo isso num livro, tem um livro espetacular chamado Os Luminares Tchecos. E ele começa então toda a revolução protestante, Jerônimo de Praga e Jan Hus. Quem foi Jan Hus? Quem quiser, leia o livro Os Luminares Tchecos, que é espetacular. Quem foi Jan Hus? Quem foi Jan Hus? Uma encarnação anterior de Hipólito Léon Denisard Rivail, ou seja, Allan Kardec. Então isso aqui é uma pleiade de espíritos que vocês vão entender na aula. Agora é o merchandising da aula, já na sequência, né? Não vai ser agora, eu não li, mas não vai ser agora, mas logo depois, vai ver? Né? Mas oi, você vem pra cá, você vem pra cá. Então, sai pra lá, sai pra lá. Então fica o mês logo depois de coladinho com o Gugu, né? Então, logo depois, a gente já vai estudar e vai entender essa pleiade de espíritos que há muito tempo trabalha. Não por espiritismo, não se iludam. O espiritismo não é... Ele trabalha por Jesus. Não é o cristianismo, trabalha para Jesus. E eles estão há anos encarnando e reencarnando para ver se bota alguma coisa na nossa cabeça. E ele já foi Jan Hus, junto com Jerônimo de Praga, e provavelmente com tantos outros ali, com Zéfiro, que se fala muito lá nas obras póstumas, aliás, com o próprio Allan Kardec, tantos que vieram sendo Allan Kardec, depois sendo Cornélios, depois sendo Jan Hus, depois sendo Hipólito Léon, e provavelmente vindo também junto Leon Denis, Jerônimo de Praga e tantos. Aliás, só para ter uma noção do que foi Jan Hus, Lutero, ao tomar conhecimento dos escritos de Jan Hus, declarou: se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento antes de eu escrever minhas 98 teses de Wittenberg, minha vida teria sido bem mais fácil. Ou seja, ele era um precursor da Revolução Protestante tão importante dentro das fileiras do cristianismo. Porque o cristianismo desvirtuado pela Igreja de Roma, ao vender indulgências, ao prometer um céu, estava completamente em dissonância com os ensinamentos de Cristo. Então, esses eram os espíritos. E esse foi Jerônimo de Praga. O Jerônimo de Praga que diz: fica susse que eu estou aqui garantindo você. É isso que ele está falando. Caminharei atrás de ti para te sustentar. E depois veio a lei de Doremi, que depois conhecida como Joana d'Arc, que também veio proteger Leon Denis. Então, Sorella se comunicava como Sorella e depois se revelou como Joana d'Arc, que atual como fala? Na Igreja Católica, eu estudei em colégio de padre, mas já esqueci de muitas coisas. Que é a representante, a santa da França, né? Nossa Senhora Aparecida lá do Brasil, como é que é? Padroeira
A Joana d'Arc é a padroeira, a santa padroeira da França, né? Primeiro excomungada, queimada viva, depois perdoada pela igreja. Por quê? O que ela fazia? Ouvia vozes dos demônios, né? Dos demônios. Aí ela é queimada viva, depois não eram os demônios, eram os anjos que falavam, vai por aqui, faz assim, protege a França, mantenha isso aqui. Enfim, leio, tem um livro de Leon Denis, a história de Joana d'Arc. Bom, Leon Denis era médio, escrevia... Pega o livro dos médios, ele tinha todos. Todas as faculdades mediúnicas, de alguma maneira, ele tomou contato e se manifestou. Diferente de Kardec. Veja como se a gente faz um paralelo para a gente visualizar como a missão era diferente. Kardec, ele não tinha uma mediunidade aflorada. Não era para ser. Né? É o que eu digo. Eu, por exemplo, não tenho mediunidade nenhuma. Eu só creio porque eu acredito, né? Porque isso aqui é tão lógico que não dá para não acreditar. Mas eu não tenho. Era mais fácil quando tem mediunidade, né? Pelo menos para acreditar. Né? Você olha uma mesa girante e fala, olha só. Agora eu não sei a respeito da mediunidade depois, né? Para acreditar fica fácil. Para executar depois acho que é mais fácil não tê-la. Não sei. Recordava-se de suas encarnações anteriores na Gália. E aqui tem um detalhe importante que eu não... Por que na Gália? E a gente vai falar um pouquinho sobre a religião druídica, né? Vejam, eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? O porquê que o Allan Kardec recebeu o nome de Allan Kardec. Porque ele foi orientado. O nome dele era Hipólito Léon Denisard Rivail. Ele era um professor muito conhecido, escritor de livros didáticos na França. Praticamente todo mundo o conhecia, imagina. Você estudou matemática, estudou francês, estudava com o livro dele. Foi esse cara que foi meu professor, né? E aí ele publica o Livro dos Espíritos com o codinome de Allan Kardec, por orientação dos espíritos, né? Óbvio que os opositores falavam que era para não macular a imagem dele, de professor e tal. E daí, se desse errado, pelo menos ele não tinha aparecido e continuava vendendo o livro. Como se desse dinheiro vender livro, né? Eu garanto para vocês que não dá, eu escrevi 11 e sou pobre. Então continuo pobre, né? Porque eu nasci pobre também e continuo só pobre. Bom, mas o fato é que também não dava dinheiro na época de Kardec. Então ele não vivia de dar. Muito pelo contrário, tinha época que ele era igual aqui nos Estados Unidos, ele tinha 3 empregos, né? Que é o normal, né? Todo mundo fala, 3 empregos? Só 3? Você não viveu na América, né? Bom, mas ele tinha 3 empregos. O fato é que... E eu sempre falei, pô, que tem essa história de pegar o nome Allan Kardec? Porque é uma encarnação que você teve quando você era um druida. E era a única explicação que vinha dentro das fileiras espíritas, que eu via, né? E tal. Tá, e daí? Ele foi Cornélios, o centurião que viu Jesus. Lembram? Nenhum dentre vós tem a fé que nem o centurião que aqui... Ele foi Kardec. Também foi Hipólito Léon Denisard Rivail. Leiam livros, Cornélios, o centurião que viu Jesus. Então, aí, eu falei, tá, por que ele não pegou Cornélios, então? Podia ter pego Cornélios. Por que Allan Kardec? E ficava na minha... O que tem a ver com os druidas, né? Porque eu ficava pensando em druida, eu ficava pensando naquele jogo de RPG, né? Os caras jogando, aquele chapéu, aquelas barbas e tal, no meio do mato, sei lá, né? E eu ficava com aquilo ali na cabeça. Bom, já viu aquele professor que dá um exemplo, não conclui o exemplo, daí dá outro exemplo, não conclui o exemplo, daí dá outro exemplo, não conclui o exemplo, dá outro exemplo? Sou eu. Mas eu prometo que eu vou concluir todos depois do final. E eu ficava com isso na cabeça. E vocês também vão ficar agora. Até que eu também não vou responder agora, né? Então, Leon Denis teve de lutar contra o materialismo, né? Foi essa grande luta, que aliás é a grande luta do espiritismo. Aqueles que acham que o espiritismo veio contra qualquer religião estão equivocados. O espiritismo não veio contra qualquer religião. E todas elas são importantes, porque se não fosse, já teriam sido extintas pela espiritualidade que coordena esse planeta. Agora, o espiritismo ele veio contra uma coisa em especial. E essa uma coisa chama-se materialismo. Especialmente por quê? Por conta do niilismo e do positivismo, que era o mal do século. Aliás, está no capítulo 1 do livro que nós vamos ver, o mal do século, muitas pessoas se suicidavam. Então veio o espiritismo para mostrar o que há
depois da morte. E mostrar para as pessoas que isso não é o caminho, né? Ele participou de várias conferências, congressos, escrevia livro, começou a atuar de fato no movimento. Aliás, não sei se vocês sabiam, mas ele foi considerado presidente, ele era presidente honorário da Federação Espírita Brasileira, Leon Denis. Por quê? Porque o Brasil não tinha como mandar representante, vai para uma conferência, aquele troço que é longe, era demorado e tal, e ele então assumia essa função. E ele participava dos congressos, ele debatia, defendendo o espiritismo, porque o congresso não era espírita, como a gente faz aqui. O congresso era espiritista. Então, Rosa Cruz, maçom, todo mundo participava, Igreja Católica, gente que era contra, ia o padre para bater no espiritismo, para bater naquilo ali, e os materialistas, e a cientista, e a Leon Denis, e os espíritos, dentro da própria fileira espírita, dizendo também contra os textos de Kardec. E estava todas as conferências. Leiam no livro do Gaston Luz, tem várias conferências, vários debates em que Leon Denis levantou a favor do espiritismo e esse espiritismo puro como veio trazido por Kardec. Por isso ele é considerado consolidador do espiritismo, porque ele vem consolidar, especialmente uma parte filosófica. Então, aqui é o que eu já tinha falado. Eu também vou falando e depois os PowerPoint depois vão vindo. Eu falo, caraca, por que eu falo tanto, né? Em 1910, sua visão foi enfraquecendo, submeteu a uma operação, 2 anos, mais 2 anos depois não apresentava melhora, ele reclamava, foi ficando cego, a tal ponto que ele respondia as cartas, ele fazia algumas, ele respondia todas elas, porque ele dizia assim, se não é justo negar o pão ao necessitado, não é justo negar o conhecimento. É uma coisa espetacular, né? Porque uma das coisas que a gente aprende, que aquele que partilha o pão, chama-se companheiro. É aquele que partilha o pão. Agora essa expressão em português virou sinônimo de outra coisa. Mas o companheiro. Só que aquele que partilha o pão, ele sempre divide. Agora aquele que compartilha o conhecimento, ele multiplica. Ele multiplica, ele nunca divide. Então isso é uma coisa espetacular dentro do conhecimento. E ele então nunca negava a resposta, só que alguma ele fazia questão de responder a próprio punho, ele mesmo, porque chegou uma época que a Claire, a secretária, respondia e ele assinava. Claro que ele ditava, mas algumas, então ele usava como se fosse um gabarito de metal para poder seguir a linha, porque ele já não enxergava a linha. E conta a Claire na biografia que certa vez foi a primeira vez que ela viu uma certa tristeza no olhar de Leon Denis, porque mesmo assim ele nunca estava triste, ele sempre está, mas foi quando ele estava respondendo uma carta e quando ele concluiu a carta ele não tinha percebido que o lápis tinha quebrado e ele escreveu ela inteirinha sem escrever, né? Então foi a única vez que ela viu um semblante, um ar triste, mas que logo voltou, pediu para afiar o lápis e reescreveu a carta com a sua memória espetacular, diz Claire. Então, ele corrigia, fazia questão de corrigir todos os livros antes da sua publicação. E olha que após a Primeira Guerra, aprendeu o Braille, podendo assim fixar no papel que vinha o espírito. Então ele também conseguiu essa façanha. Esses foram alguns livros que ele escreveu, eu não vou trabalhar todos eles, porque não seria possível, né? O primeiro que eu tive acesso chama Socialismo e Espiritismo, um livro espetacular para aqueles que acreditam que o socialismo é a razão do universo, então leiam Socialismo e Espiritismo de Leon Denis, foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha 13, 14 anos, e depois a gente vai tendo acesso à obra de Leon Denis. Mas de todos eles, talvez o que mais diga sobre Leon Denis é esse cara aqui, Depois da Morte. É um livro meio engraçado, né? Porque eu acho assim, né? Você fala assim, pô, é um livro... É muito bom esse livro, porque isso aqui é um resumo do espiritismo. Eu quero um resumo. Aliás, isso aí, na verdade, aconteceu em 1889, um congresso. E em 1889 teve o Congresso Espírita, o Leon Denis falou no Congresso Espírita, e a conclusão do Congresso foi o seguinte: olha, nós precisamos de uma obra que
faça um resumo do Espiritismo, para que as pessoas possam ler e compreender. Uma coisa simples, porque o Leon Denis era um filósofo, mas ele não era um filósofo prolixo, ele não era um filósofo que trazia a complexidade, mostrar toda aquela pompa, porque fala difícil, é coisa para intelectual. Não, porque ele não foi formado nas bases intelectuais, mas ele era um filósofo que ninguém discutia. E aí ele falou assim, ele levantou a mão e falou assim, olha, já estou trabalhando numa obra dessa. Provavelmente vai ter umas 300 páginas. Foi a única coisa que ele não cumpriu, porque ela tem 329, né? E ele então fez esse resumo do Espiritismo. E esse resumo está aqui no livro Depois da Morte. E eu digo que é um livro engraçado, porque é um livro espetacular, mas eu acho meio chato de dar de presente. Especialmente para aquele nosso amigo que está no hospital, por exemplo. Olha, eu vim trazer um livro para você e tal. Pô, não tinha... Mas tem uma razão do nome Ceris. Esse nome é espetacular e tem tudo a ver com o livro. É um despertar, né? Esse livro é dividido em 5 partes, né? E na verdade ele é o resumo da obra. Quanto tempo vai durar? O pessoal tá falando assim. Quanto tempo vai durar? Você começou errado, colocou o Ayrton, que nem liga pra tempo, né? Fala, vai se deixar, ele vai falar até amanhã aqui, né? Olha, parece que o estudo do livro não tem um certo tempo. Agora, a compreensão do estudo ainda vai uns 1.000, 2.000 anos ainda pra gente compreender todo ele. Bom, só pra vocês terem uma ideia dessa importância. Esse foi o livro que despertou Eurípides Barçanufo. Talvez um dos grandes nomes do espiritismo brasileiro. Eurípides era católico, apostólico romano praticante, porque eu só conheço um tipo de católico apostólico romano, o que é praticante. Aquele que não é praticante não é católico apostólico romano. E eu sou muito chato com isso, né? Então, você pode ser católico, mas católico apostólico romano você só é se você for praticante. E aí eu estudei em colégio de padre, eu realmente tenho isso. Tanto que quando eu fui convidado pelo meu irmão de sangue a apadrinhar a minha sobrinha, eu falei assim, será um prazer, né? Ah, então a gente quer marcar na igreja. Eu falei assim, então isso eu não vou poder fazer, porque vão violar pelo menos 5 artigos do Código Canônico. E eu mandei os 5 artigos para ele. Né? Porque eu não posso, como é que eu vou apadrinhar na igreja católica, eu não sendo um católico apostólico romano e nem ele? Né? Então, é um prazer para mim, eu sou o padrinho da sua filha, que é uma menina espetacular, chama-se Helena, mas eu não posso fazer isso na igreja católica. Né? E como na igreja espírita não tem esse ritual de apadrinhamento, sinta-se apadrinhada a partir de hoje. Então, ponto. E aí, mas ele era um católico apostólico, de frequentar a igreja e tal, não sei o que lá. E certa feita o seu tio, seu Mariano, que morava numa fazenda e tal, que acontecia de tudo lá, materialização, tudo que você possa imaginar acontecia naquela fazenda. Veio para a cidade e eles tinham falado, seu tio Mariano tá meio doido, porque ele se converteu a esse tal de espiritismo e não tá batendo muito bem da cabeça. Aí o Eurípides falou assim, fique tranquilo. Ele tá vindo para a cidade, vai hospedar aqui em casa, põe ele aqui no meu quarto que eu dou um jeito nisso. Começou, o tio chegou, né, e ele começa, o que você tá fazendo, o que você tá pensando, parari, parará, porque isso, que aquilo e tal. E ele, o Eurípides, era muito estudioso, uma pessoa extremamente estudiosa, um autodidata, ele não foi médico para ficar perto da sua mãe, mas formou-se em farmácia, e era uma pessoa espetacular. E aí ele começa a falar, aí o seu Mariano falou assim, olha, Eurípides, eu não tenho argumentos para poder brigar com você, para poder contra-argumentar com você, mas eu vou te dar esse livro, você lê e me fala. Bom, Eurípides leu em uma noite, no dia seguinte ele falou, não sou mais católico. Eu não sei o que eu sou, mas não sou mais católico. E é espetacular, porque eu demorei
meses para ler, porque cada parágrafo que eu olho, por isso que eu digo, é difícil dizer quanto que vai demorar, porque eu leio o título e começo a pensar, minha cabeça começa a ficar doida, ela trava. Eu leio o título dele e falo assim, sabe o Windows bufferizando? Sou eu. Eu falo assim, eu fico 3 noites sem dormir, pensando no título do negócio aqui. Eu falo, não, é impossível que ele tenha feito isso no título. Nós vamos chegar no título, não vou ficar 3 noites, mas a gente vai visualizar a profundidade disso. E aí, tanto que o próprio nome Depois da Morte dá 1 hora falando. Por que é Depois da Morte? É claro que também tem o seguinte, tem Emmanuel, que consegue resumir 3 páginas em 1 parágrafo, e o Ayrton, que consegue resumir 3 páginas em 10. Que é uma característica de cada um, né? Então eu também faço... Mas esse foi o livro que despertou o Arthur Valadares. Embora nascido em fileiras espíritas, esteve fora durante muito tempo, e Arthur Valadares se reencontrou em Depois da Morte, Paulo Estevão, segundo ele, né? Então é um livro espetacular, que vai fazer esse resumo do Espiritismo. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe bem rápido. O que foi a repercussão desse livro na época? Então, é um Sheridan, um manual, né? Posto ao alcance das inteligências mais modestas e, entretanto, um resumo completo dos ensinos dos Espíritos. É a verdadeira doutrina no que ela possui de amplo, de permanente e, por assim dizer, de universal. Ernest Bosco publicou na Revista Espírita em 1891. Também ele. A parte moral, que é a 5ª parte, é uma verdadeira obra-prima. Gostaríamos de vê-la numa separata. Ela constitui por si só um pequeno tratado sobre a virtude que deveria estar nas mãos de todas as pessoas. Chama-se o Caminho Reto. Não é possível, após ter lido o Caminho Reto, não ser melhor que antes da leitura desse belo trecho filosófico. Uau! Não conheço livro mais bem elaborado, escrito num estilo mais correto e mais elevado. Existe um homem que escreveu o mais belo, mais nobre e mais precioso livro que eu jamais li. Seu nome é Leon Denis e seu livro é Depois da Morte. Leiam-no e uma grande piedade, mais libertadora e fecunda, virá subitamente da manifestação de nossas tristezas, de nosso medo da morte e de nossa grande dor por aqueles que acreditamos perdidos. Vosso livro Depois da Morte é um dos melhores que conheço. Uma tal obra para uma sociedade como a de meu país, a qual, embora jovem, já está corroída pelo materialismo rasteiro. Seria muito útil para elevar os caracteres, alargar o pensamento puro e nos fortificar na luta pela existência, lembrando ao homem o fim nobre da vida e seus deveres para consigo e seus irmãos. Eis porque vos peço autorização para traduzir em romeno a vossa obra. Então, só para ter uma noção, assim, um pedacinho do que foi a repercussão. O padre católico que debateu com Leon Denis no Congresso de 1889 mandou uma carta depois do livro pronto, elogiando, embora não concordasse com todos os pontos, elogiando não só a retidão de Leon Denis ao debater, como a qualidade da obra. Uau! Porque ser reconhecido pelos amigos, tudo bem, mas ser reconhecido pelos opositores, nunca inimigos. Leon Denis sempre deixou muito claro a diferença de inimigos e opositores. Então, basicamente, são 5 partes. Isso a gente vai trabalhar. Então, a primeira parte ela vai falar um pouquinho da ciência e da religião. Eu fiz um resumo melhor mais adiante. A segunda parte, os grandes problemas. A terceira parte, o mundo invisível. A quarta parte, o além-túmulo. E a quinta parte, o caminho reto. Então, basicamente, são essas 5 partes que a gente vai trabalhar. Então, eu falei para vocês que ela é um resumo da obra básica, né? Então, vamos entender o que é a obra básica. Eu acho que para a gente poder, então, sedimentar essa ideia. Bom,
eu fiz um esquema para facilitar. Quando Kardec escreve, que a gente fala das obras básicas, são 5 obras, né? Que é o Pentateuco Espírita, mais obras póstumas, que não faz parte do Pentateuco. Só que a base do Espiritismo, ela está no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem toda a base do Espiritismo. Então, na realidade, está ali o Livro dos Espíritos. E ele se eleva em 4 colunas, vamos colocar assim. Ele se eleva em 4 colunas. Cada uma dessas colunas é uma parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Das causas primárias, Deus e a criação, que depois Kardec escreve a Gênese para explicar. Então, se você lê a primeira parte do Livro dos Espíritos, para você compreender mais, leia a Gênese. A segunda parte, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, Kardec depois escreve o Livro dos Médiuns, tá? Para explicar melhor essa segunda parte. A terceira parte das leis morais, Kardec escreve o Livro dos Espíritos. Então você lê a terceira parte e lê o livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E a quarta parte, da Esperança e Consolações, você lê, Kardec escreve, então para explicar essa parte, ele escreve o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Então a obra é dividida em 5 partes, mas Ayrton, eu tenho preguiça de ler. Eu tenho preguiça. Então leia pelo menos o Livro dos Espíritos. Porque aí você já tem a base toda do Espiritismo. Aí naquela parte que você quiser se aprofundar, você já sabe. Então tem 4 partes, cada um dos livros, para explicar melhor cada uma dessas partes. É assim que deve ser estudado o Pentateuco. Não leia primeiro o Céu e o Inferno, tem que ser primeiro desse jeito. Senão não dá para entender. Porque você está estudando a explicação sem estudar a base. E como é que funciona essa parte dentro do livro? Então agora em Depois da Morte. Então a primeira e a segunda parte, ela vai estar o Livro dos Espíritos e a Gênese. Tá? Então a primeira, crenças e negações e os grandes problemas. Então é uma explicação, ou seja, o resumo do Livro dos Espíritos e da Gênese. A terceira parte, o Mundo Invisível, ele vai ser um resumo da Gênese e do Livro dos Médiuns. A quarta parte, Além Túmulo, vai ser do Livro dos Médiuns e o Céu e Inferno. Então ele vai... Isso, claro que tem outras partes esparsas. Eu tentei deixar um pouco mais didático para a gente entender aonde que está a obra básica dentro desse resumo. Porque se ele é um resumo do Espiritismo, tem que estar ali dentro. E a quinta parte, o Caminho Reto, é um resumo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Para que a gente tenha noção que em nenhum momento nós vamos sair das obras básicas do Espiritismo. Embora, filosoficamente, ele vai trabalhar. Bom, concluindo meus 5 minutos, ainda faltam 2,5. Principais obras, né? Então, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Esse foi o último livro escrito por Leon Denis. Ele já cego, ele conclui a revisão e praticamente morre. E aqui ele explica toda a filosofia druida. Então, por que é a resposta do druísmo e a filosofia druida dentro das fileiras espíritas e tudo mais? E aliás, então está aqui, Leon Denis escreveu para nós, não é um livro que a gente conhece, quem quiser eu tenho ele em e-book. Então, é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E esse livro é tão espetacular que aqui é a comunicação de Allan Kardec. Mas não vivo, ele já estava morto. É psicografia de Allan Kardec, está aqui no livro de Leon Denis. Então, você vai ver as pessoas, né? E ele explicando sobre essa questão do porquê do druidismo. E depois, com o passar do tempo, eu descobri que eu não entendia a questão do druidismo dentro do espiritismo por pura ignorância minha. Porque isso já estava escrito tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso já estava escrito em vários momentos para que a gente pudesse entender. Tá? Então, essa é a obra que, se quem quiser entender essa correlação entre o druísmo
E o Espiritismo está aí. Não basta crer e saber, é preciso viver sua crença. Isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Leon Denis morre em 1927 e deixa o seu testamento moral, que eu não vou ler para vocês a parte deles, mas a parte mais importante do seu testamento moral é que ele está deixando a sua obra e tudo, ou seja, os direitos autorais da obra, para o seu editor, que vai organizar, publicar e tudo mais. Quando da ausência desse, deixo para domínio público. Qualquer um pode, no mundo, pode pegar, e por isso que eu falei todas as obras dele, quem quiser em e-book eu mando para vocês. Porque qualquer um pode pegar a obra de Leon Denis e republicá-la gratuitamente. Aliás, ele fez essa contribuição em vida já para o grande amigo dele, para a tradução do inglês, que foi o autor do Sherlock Holmes. Ele foi o autor de Sherlock Holmes, foi amigo e também espírita, né? Ele pediu para que Leon Denis para publicar as obras dele, depois da morte especialmente em inglês, e ele falou, cedo todos os direitos autorais da venda do livro para as instituições de caridade. E todo mundo pode, com uma condição. Ele deixou uma condição e a gente tem que cumprir essa condição. Que o edite na sua última edição. Publique na sua última edição. Que foi a que ele revisou por último. Então é isso. Esse foi um pouquinho do passeio pela vida. Tá aqui alguns lugares que eu tirei. E a obra desse cara que foi Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo.